Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito animado para essa nossa caminhada de 6 semanas falando sobre crescimento espiritual. Na verdade, eu estou muito empolgado para compartilhar esses assuntos com você aqui e a gente poder, de alguma forma, crescer juntos, né? Nesse momento de pandemia, em que a gente não se encontra no nosso culto público. Eu acredito que vai ser uma grande oportunidade de estarmos juntos e de fornecer para a nossa igreja uma instrumentalidade para continuar crescendo mesmo sem as reuniões públicas na igreja. Eu sei que existem muitas visões sobre crescimento espiritual, tem muita coisa aí que acaba gerando até muita dúvida, muito dissensões, eu diria, né? Muitas divisões na igreja, mas eu acredito que esse assunto é muito oportuno agora. Porque a gente tem a oportunidade de transformar a nossa vida devocional numa vida muito mais robusta, muito mais intensa, com muito mais propriedade e conseguir retirar da Escritura as palavras de vida eterna que ela contém ali, sabe? E esses dias, uma pessoa virou para mim e falou assim: Rafael, olha, eu entendo que vocês estão fazendo vídeos, que tem material e tudo mais, mas aqui, tem pessoa, cara, que precisa de ver o pastor lá na frente, que tem que ver a oração, né? Que tem que ouvir a pregação, ele precisa de ir lá no culto, de você pegar na mão dele e tudo mais. Sem isso, ele não vai conseguir crescer, sem isso, ele não vai andar para frente, sabe? Eu entendi o que a pessoa está dizendo, acho que ela quis mostrar a importância, né, do culto, e eu não estou menosprezando a importância do culto, nós precisamos sim do culto, né? Isso aqui é temporário, né? Essa fase em que a gente não está celebrando o culto. Mas eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Embora não seja correto pensar assim, o que essa pessoa disse é uma grande realidade. Daí, será que os cristãos estão dependendo de um clérigo? Será que os cristãos estão dependendo de uma rotina eclesiástica para crescer na fé? Será que os cristãos precisam de ver alguém ali para que eles sintam que eles estão crescendo? Ou será que talvez a maioria dos cristãos não tem as ferramentas, o conhecimento, a instrumentalidade necessária para desenvolver a sua fé, mesmo que ele não esteja tendo a oportunidade de ir no culto público? Ou seja, será que os cristãos têm as ferramentas para fazer um devocional e continuar conhecendo Deus e se aproximando de Deus, mesmo quando eles não podem se encontrar na igreja? Eu acho que isso é o problema. Na verdade, eu tenho um palpite de que a grande maioria dos cristãos não tem método, não tem recurso, talvez não tem nem interesse de se aprofundar em crescimento espiritual e uma vida devocional. Então, o objetivo desse curso é esse, é fornecer essas ferramentas para que a gente aprofunde no nosso devocional e na nossa vida cristã, tá legal? Eu vou compartilhar minha tela com você e vou falar um pouquinho sobre como esse curso vai acontecer, tá bom? Muito bem, como eu falei, o nosso objetivo é ajudar as pessoas da nossa comunidade. Eu fiz questão de frisar isso aqui porque esse curso ele é pensado numa identidade local. Ele é pensado para uma comunidade local. Então, ele não é feito de uma forma generalizada. Porém, se você não faz parte da nossa comunidade, não tem problema. Eu espero que esse curso ajude você, te forneça ferramentas e seja bom para você também, tá legal? Mas caso você sinta uma particularidade ou outra, é porque eu estou na minha mente aqui, em toda a programação do curso, pensando na nossa comunidade local, tá bom? Então o objetivo é ajudar as pessoas de nossas comunidades a entenderem e aplicarem com maior profundidade os princípios práticos de aprofundamento na fé. E como esse curso vai funcionar? Eu quero traçar com você a nossa caminhada aqui. Nós vamos estudar primeiro hoje o que é o crescimento espiritual, nós vamos definir o que é, o que não é, e vamos falar um pouquinho sobre os seus alvos. Semana que vem nós vamos conversar um pouco sobre o que é devocional, como fazer, quando fazer, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vou falar sobre obstáculos para o crescimento, aquilo que nos impede, que atrapalha, que tira a nossa energia na hora de ler a Bíblia, de estudar, né? É aquela famosa sensação de ler a Bíblia e não entender nada. Já passou por isso? Então, nós vamos falar disso aqui.
Quero falar um pouquinho sobre o coração, entender melhor como funciona isso que a gente chama de coração, né? É coração para cá, para lá, a gente fala disso o tempo todo na igreja, mas como esse coração funciona? Como são as dinâmicas dele em relação ao nosso crescimento espiritual? Vai ser bem legal. Nós vamos falar um pouquinho também sobre como experimentar a mudança. Eu sei que tem gente que luta com várias situações e tenta e não consegue mudar. Então eu quero mostrar para você algumas verdades sobre a mudança bíblica, como ela acontece, os contextos, enfim, falar um pouquinho sobre isso. E por último, nós vamos fechar o nosso curso falando sobre sofrimento. Como Deus usa o sofrimento para produzir em nós crescimento espiritual. Então vamos ao nosso assunto de hoje, né? O que é esse crescimento espiritual que nós estamos falando? Primeiro, nós precisamos lembrar, o crescimento espiritual ele é uma consequência direta e inseparável da regeneração. Nós não podemos pensar em crescimento espiritual fora da obra do Evangelho. O crescimento espiritual ele é para aqueles que foram transformados e regenerados pela obra do Evangelho, pela imerecida graça de Deus derramada e concedida a nós por meio da obra de Jesus Cristo. Como Paulo fala em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 a 10. Olha, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas ele vos deu vida. Ele deu vida por meio da graça, mediante a fé. Então o crescimento espiritual ele acontece depois da salvação, depois da regeneração, tá legal? Mas é interessante que nesse mesmo texto, Paulo vai dizer o seguinte: Deus preparou algumas obras para que andássemos nelas antes da fundação do mundo. Então, como que vai ser a nossa definição de crescimento espiritual aqui? Qual vai ser, né, a nossa definição? Queremos dizer que crescimento espiritual é andar em novidade de vida, descobrindo e se aproximando dessas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Crescimento espiritual é caminhar como alguém feito novo. Crescimento espiritual é caminhar como uma nova criatura. Mas caminhar como e caminhar onde? Caminhar descobrindo essas boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Caminhar experimentando a instrumentalidade de ser uma nova criatura. Caminhar experimentando os efeitos do Evangelho na nossa vida. Então nós vamos definir crescimento espiritual assim. É caminhar nas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. É experimentar, degustar, sentir o gosto, o sabor, o cheiro dessa novidade de vida. É sentir essa vida nova em todas as esferas da realidade que nós vivemos. Tá legal? Então nós vamos definir crescimento espiritual assim. Mas é importante também falar o que crescimento espiritual não é. Foi difícil para mim fazer essa parte aqui, porque tinha muita coisa que a gente poderia dizer, mas eu separei algumas aqui. Então, crescimento espiritual não é um método para conseguir aceitação diante de Deus, tá? Nós não vamos falar aqui sobre, olha, você tem que crescer bem, você tem que desenvolver para que você possa ser bem visto por Deus. Você tem que agradar a Deus e aí Deus vai se agradar de você. Não é isso, tá bom? Crescimento espiritual não é algo que você conquista diante de Deus, tá? Crescimento espiritual também não é o seu esforço próprio para mostrar para Deus que você é bom. Eu sei que existe muita gente que acredita nisso, né? Eu preciso mostrar para Deus que eu li minha Bíblia, eu preciso mostrar para Deus que eu orei, eu preciso mostrar para Deus que eu estou jejuando, eu tenho que ajoelhar no milho para Deus ver que eu estou crescendo. Crescimento espiritual não tem nada a ver com algo que a gente conquista, pelo contrário, crescimento espiritual é o efeito de termos sido conquistados por Cristo na cruz. Crescimento espiritual também não é acúmulo de conhecimento. Eu vejo também uma grande tendência entre os cristãos de associar crescimento espiritual com a quantidade de livros que a pessoa já leu, né? Tanto que se você observar, nada contra, tá bom? Nada contra, mas se você observar aí os vídeos de quem quer falar alguma coisa sobre Bíblia, o cara tá sempre na frente da biblioteca dele. Isso não é uma crítica, é só uma constatação interessante. Tem aquele mundo de livro aqui atrás, né? E tal, não tô criticando, tá bom? Mas infelizmente existe entre os cristãos a tendência de crer que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai crescer espiritualmente. De fato, sem conhecimento
É impossível crescer espiritualmente, mas é possível também ser cheio de conhecimento e ter uma vida de piedade zero, nula, né? Totalmente insignificante ou sem prática nenhuma da palavra de Deus. E crescimento espiritual também não é visibilidade na igreja. Quando eu falo visibilidade na igreja, eu estou dizendo aquela pessoa que fala lá na frente, que canta, que aparece, né? Que tem aquela Bíblia grossona, que fala aquelas palavras do Antigo Testamento que a gente não lembra mais, né? Que cita o grego, o hebraico. Nada contra as pessoas fazerem isso, mas crescimento espiritual não é porque a gente tem visibilidade, tá? Eu estou citando algumas situações aqui, mas crescimento espiritual não está relacionado ao quanto a gente aparece na igreja local, tá bom? Então, crescimento espiritual não é isso. Crescimento espiritual também não é procedimento moral e conduta impecável. Algumas pessoas associam o crescimento espiritual delas à força que elas têm por se manter puras, por se manter separadas do pecado e separadas do mal. Olha, crescimento espiritual também não é esforço para ter uma conduta moral impecável. Quero responder também a pergunta, qual que é o alvo do crescimento espiritual? O que a gente quer com isso tudo? O alvo do crescimento espiritual é caminhar em direção a Cristo, caminhar em direção a Cristo e ser limpo, purificado daquilo que mancha no cristão a imagem de Jesus e ser identificado profundamente com Ele, projetando nele todas as nossas esperanças. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 16. Então, o alvo do nosso crescimento é estar em movimento. O alvo desse nosso curso é estar constantemente caminhando. Eu não estou dizendo que no final nós vamos chegar num nível, num patamar totalmente elevado e diferenciado. Não é isso. Eu quero que ao final estejamos todos em movimento. Em qual direção? Na direção de Cristo, sendo limpo, sendo purificado daquilo que suja a imagem dele em nós. O alvo do crescimento espiritual é ter a imagem de Jesus restaurada em nós por meio da palavra, da obra do Espírito, da comunhão com outros cristãos e também das circunstâncias. Resumindo, o alvo do nosso crescimento espiritual é experimentar transformação, é experimentar mudança bíblica, é experimentar uma caminhada cristã dinâmica, tá bom? Com movimento para frente. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Que elementos são esses que nos ajudam a alcançar esse alvo que nós acabamos de falar? O primeiro deles é a palavra de Deus. O segundo é o Espírito Santo, a comunhão com outros cristãos e as circunstâncias. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles aqui rapidinho. O primeiro deles é a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, vai nos dizer que a palavra de Deus é útil. Eu achei interessante o significado dessa palavrinha útil, mas ela é suficiente, tá? Ela é capaz, ela é plena para fazer algumas coisas, tá? Para fazer o quê? Primeiro, para ensinar. A palavra de Deus é útil para fornecer ensino, ou seja, direção, o que fazer. Ela esclarece o cristão daquilo que é correto, tá bom? Ela também é útil para repreender. Essa expressão, ela poderia colocar da seguinte forma: a palavra de Deus, ela mostra os fios soltos da nossa vida. Assim como a gente acha na nossa roupa um fio solto e a gente vai puxando e de repente a roupa rasga ou se desmancha, a palavra de Deus, ela nos repreende mostrando onde estão os fios soltos na nossa vida, para que a gente possa consertar aquilo. Ela é útil também para corrigir, ou seja, ela mostra o caminho do aperfeiçoamento, ela aponta o caminho para que seja corrigido esse fio solto, né? Ela não só te mostra como um espelho o que você tem que fazer, ela te dá o caminho. E dando esse caminho, ela te ajuda a manter nele, porque ela te educa na justiça, tem a ver com disciplina, ela te ajuda a ter disciplina de piedade, ou seja, crescimento espiritual precisa da palavra de Deus para ensinar, para repreender, para corrigir e para nos colocar no caminho, para nos educar na justiça. Nós temos também o Espírito Santo, e eu separei aqui alguns textos que falam da obra dele na nossa vida, que diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Estamos em movimento, caminhando para frente
na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Olha que legal, o Espírito Santo nos transformando conforme a imagem de Cristo. Outro texto é o próprio Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, como Jesus disse lá em João, ele vai nos fazer lembrar das coisas que Cristo tem nos ensinado. Então o Espírito Santo é sim um elemento importantíssimo para o nosso crescimento. Outro elemento importantíssimo, a comunhão com outros cristãos. Olha o que Provérbios nos diz. Assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Estar junto, conhecer, interagir, misturar na vida uns dos outros. Isso gera crescimento também. Outro texto que eu separei para nós. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Jesus Cristo. Animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Olha que legal. O corpo de Cristo cuidando, exortando, edificando uns aos outros, produzindo crescimento espiritual. E também as circunstâncias, né? Nós temos ali o texto de Romanos, um texto clássico que diz o seguinte: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É interessante você observar isso, que o texto diz que Deus age em todas as circunstâncias. Não são as circunstâncias que cooperam para você, tá bom? Não são as circunstâncias que estão produzindo bem na sua vida. As circunstâncias podem estar produzindo até mal, e muito mal. Mas Deus está agindo em meio a todas essas circunstâncias para quê? Para o nosso bem. Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, para crescerem espiritualmente, para caminharem em novidade de vida em direção a Cristo, o alvo supremo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Romanos 8, 28 a 30. E agora eu quero mostrar para vocês algo que é de cunho mais reflexivo, tá bom? Que é o gráfico da hipocrisia. Eu separei aqui uma imagem que reflete bem o que eu quero dizer, tá bom? O que é isso? O que é o gráfico da hipocrisia? É uma reflexão sobre aquilo que sabemos em relação àquilo que fazemos, tá bom? Eu quero te convidar a parar um pouquinho agora para pensar sobre o que você sabe e o que você faz na sua vida cristã, tá? Precisamos pensar um pouquinho. Talvez um dos problemas da igreja, de forma geral agora, talvez um dos problemas da igreja hoje não é a falta de conhecimento, mas a falta de aplicação do conhecimento adquirido. Nós aprendemos a ser consumidores de conteúdo. Eu gosto dessa frase, eu ouvi ela há muito tempo, eu não sei quem disse ela, mas eu gosto dela, que talvez o maior problema dos cristãos, um dos maiores, eu não vou falar o maior, é muita pretensão minha querer acertar isso, mas um dos problemas que nós enfrentamos é que nós sabemos muitas coisas, mas a nossa aplicação dessas coisas, ela é muito pequena. Nós aprendemos a nos tornar consumidores de conteúdo. É como se o cristianismo se tornasse uma faculdade que a gente nunca acaba, né? É como se as aulas, as pregações fossem ali uma busca de conteúdo, mas aquilo não chega em lugar nenhum. Nós aprendemos a nos satisfazer com o sentido das pregações, mas nós não temos aprendido a aplicar aquele sentido na vida real. Isso, você vai entender o que eu estou falando? Que é aquela pregação que sua cabeça explode, ou então é aquela aula, aquela verdade que você sente assim seu cérebro alimentado e você fala, uau, entendi, que legal, que bom, e fica só nisso. No outro dia, você já está precisando de outra coisa e você nem aplicou o que você aprendeu, tá? Então eu quero te dar alguma reflexão nisso aqui, tá bom? Como funciona o gráfico da hipocrisia? É bem interessante. Nós vamos ter aqui um gráfico, pessoal da exatas aí, né? Vou ganhar uns pontinhos com vocês, onde nós vamos ter criar uma relação entre duas coisas aqui. A quantidade e o tempo, tá bom? O tempo de vida
né, a sua vida. Pense na quantidade que você adquire ou que você pratica em função do tempo decorrido da sua vida, beleza? Então nós vamos ter aqui, nesse gráfico, nós vamos ter primeiro o seu conhecimento, ó. Bem legal, né? Só crescendo. É o nosso conhecimento, ó. Tá indo para as alturas. Nós vamos ter também outra retinha aqui, outra setinha aqui, que é a nossa prática. Eu coloquei a nossa prática um pouquinho menor, né? Tá crescendo também, mas você pode ver que não está crescendo tanto quanto o nosso conhecimento. E a hipocrisia? Cadê a hipocrisia? Vai, me mostra onde ela está. Vou te mostrar onde está a hipocrisia aqui. A hipocrisia é a diferença entre o conhecimento e a prática. Eu acho legal a gente pensar nisso e criar essa reflexão na nossa vida. Eu tenho muito conhecimento, eu estou aprendendo muita coisa, mas aquilo não está gerando ação na minha vida, eu estou acumulando hipocrisia. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil de ouvir isso, eu sei que talvez alguém vai dizer, mas não dá para aplicar tudo que a gente sabe, não dá para colocar em prática tudo que eu sei e tudo mais, mas dá para ter a disposição de buscar a aplicabilidade dessas verdades. E não tem como a gente desenvolver um crescimento espiritual sem essa disposição. Tá bom? Não é do dia para a noite, não é de hoje para amanhã, não é instantâneo que isso vai acontecer, mas precisa começar com a disposição de se fazer a seguinte pergunta. Olha, beleza, eu tô aprendendo tudo isso aqui, tá? Mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com o meu trabalho? O que isso tem a ver com o meu casamento? O que isso tem a ver com os meus pensamentos, os meus sentimentos? O que isso significa na prática, tá bom? Eu acho muito legal que a gente tenha aplicações na nossa aula, na nossa pregação. Isso é muito interessante, a Igreja de Cristo precisa disso, mas é interessante também que os cristãos repensem cada vez mais essas verdades por si mesmos. E tentem, e tenham a disposição de partir para a vida prática. Ok, eu ouvi essa verdade, fez sentido no meu coração, mas e agora? O que eu faço com isso? Como eu posso servir alguém com isso? Como eu posso melhorar na minha vida com isso? Como Deus é glorificado com essa verdade na minha vida, né? Afinal de contas, ela chegou até mim. E agora? O que eu faço com isso? Então eu quero deixar esse gráfico com você aí, para você pensar, tá bom? Depois, se você quiser, eu te passo esse material. Por fim, nós vamos descansar no Evangelho, né? Descansando no Evangelho, afinal de contas, voltando lá no início da nossa conversa, não existe crescimento espiritual sem Evangelho. Crescimento espiritual não é algo que a gente está fazendo para merecer. Não. Nós não merecemos nada. O Evangelho já foi dado. O Evangelho já foi entregue. Cristo já morreu. Cristo já pagou. O que nós queremos fazer agora é experimentar, sentir e desfrutar essa novidade de vida e perceber, né? Experimentar a instrumentalidade de ser nova criatura. Então, para descansarmos no Evangelho, quero pensar duas últimas coisas com você. Crescer espiritualmente é desfrutar de algo imerecido, chamado graça de Deus. É ser tratado como um filho e não mais como um inimigo, como diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 6. É poder experimentar novidade de vida e liberdade. É ser liberto da escravidão do pecado e direcionado para uma vida de alegria e plenitude, onde o próprio Espírito de Deus se encarrega de interceder por nós e nos direcionar na direção de Cristo, mesmo quando as piores circunstâncias baterem à nossa porta. Tudo isso como um presente imerecido de vida que Jesus comprou com sua morte e ressurreição para a sua glória e por amor a nós. Efésios 2, 8 a 10. Olha, graças a Deus pela obra do Evangelho que abre os nossos olhos para uma nova realidade de vida, onde o próprio Espírito de Deus se encarrega de interceder por nós, de nos ajudar a crescer e nos colocar em constante caminhada em direção ao alvo supremo da nossa fé, ao nosso modelo supremo, o nosso Salvador, que já pagou, que já entregou e agora nos dá a oportunidade de desfrutar desse maravilhoso presente chamado graça, para que possamos experimentar crescimento e novidade de vida. Isso é muito legal, isso é muito legal.
Então que Deus nos ajude a experimentarmos dessa novidade de vida, a experimentarmos a instrumentalidade de sermos uma nova criatura nessa caminhada que vamos ter nos nossos próximos 5 vídeos. Que Deus te abençoe. Até a próxima, viu?